Olá, reguladores. Estamos aqui com um convidado muito especial. A gente apresenta aqui o servidor da Agência Nacional de Mineração, Daniel Pollack, superintendente de arrecadação e fiscalização e da ANM. E aqui do meu lado, nosso guerreiro Wagner Dias, diretor do Sinagências. Eu sou Kleber Ferreira e iniciamos aqui mais um Papo de Regulador. Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer. A gente está, eu acho que no olho do furacão novamente. Como se não tivesse passado várias situações para reparar aí essa injustiça histórica, tanto com a ANM, a mineração, né, nacional, como também com os próprios servidores da casa, né? A gente vive numa eterna batalha e às vezes eu penso assim, a gente já fez muita coisa, cara, mas o resultado um dia vai ter que vir, né? Então, Wagner Dias, palavras iniciais. Bom, Daniel, seja bem-vindo aqui ao Papo de Regulador. O Papo de Regulador, né, na agência, né, ele sempre teve uma grande preocupação com a Agência Nacional de Mineração, porque, historicamente, a gente tem, desde que a base do DNPM veio para os Sinagências, a gente sempre entendeu que ela não foi devidamente trabalhada e tratada na viabilização da Agência Nacional de Mineração, que só aconteceu em 2017, depois de um esforço conjunto, e não só do Sinagência, mas também da associação, da própria diretoria da agência também, e que viabilizou a agência, mas não viabilizou as devidas condições de trabalho, né? E eu queria, aí antes da gente começar, saber um pouco de você, Daniel. Daniel, você é carioca, você é servidor público da ANM, conte um pouco de você aqui para a gente saber quem Obrigado, Kleber, obrigado, Wagner. Fico feliz de estar aqui no Sinagências, né, participando do Papo de Regulador. Para quem está nos ouvindo, né, meu nome é Daniel Pollack, sou superintendente de arrecadação e projeção de receitas da agência. Sou carioca, na verdade brinco que eu sou cariúcho, porque é a mistura do carioca com gaúcho. Mas né? Tem cara de gaúcho. Na verdade, nasci no Rio, fiz a faculdade lá, fiz economia na FRJ, cheguei a trabalhar na ESSO, depois fui para Petrobras, passei no concurso da Petrobras. Podia estar na ANP, então. Na verdade, eu talvez não tivesse saído da Petrobras, estava ganhando mais, né? Porque eles estão recebendo acordo coletivo todo ano, né? E a gente fica aí sem os nossos reajustes. Verdade. Né? Então, mas às vezes a CLT às vezes acaba sendo melhor, né, do que o estatutário, né? A gente não tem essa bola de cristal, mas saí da Petrobras, fui para o DNPM. Só uma coisinha. Uma coisa que as pessoas não sabem é que servidor público, como nós, concursados de carreira, com estabilidade, paga um preço alto também por isso, né? Principalmente nas agências reguladoras, que você não pode ter outra atividade profissional, não pode nem ser Uber, tocar violão, quer dizer, é uma coisa que cobra um pedágio pesado para você ter essa dedicação exclusiva, né? E muitas vezes ficar aí, que nem a gente, 5 anos, e vocês da ANM ganhando metade do que as outras 10 agências ganham. E essa estabilidade é o seguinte, qual é o preço, né? Pois é, e o servidor público estatutário não tem o FGTS, não tem o PLR, não tem algumas outras coisas que o empregado público, né, ou o empregado privado teria. Né? Então E a liberdade, né, de fazer o que você quiser, que o ente privado tem, e a gente meio que fica escravo dessa estabilidade, né, porque seria muito bom. A nossa vida, né? A nossa vida é dedicada ao servidor público, por isso que é o nome, né, servidor. A gente serve ao Estado, né, serve à população, né, aos cidadãos. Mas aí eu te cortei, você estava explicando, né? Da economia, saiu da economia, isso. Passou aí, lá, né? Estava no DNPM, passei no concurso para Goiânia, morei 3 anos lá e depois eu pedi uma remoção para Porto Alegre, fiquei na gerência regional do Rio Grande do Sul, muitos anos. Cheguei a fazer depois a faculdade de Direito na Federal do Rio Grande do Sul também, assim como
muitos colegas servidores, né? A gente acaba lidando muito com o ramo do direito e resolvi fazer a graduação também, concluindo agora, estou fazendo uma monografia na área da Cefem, que é os royalties da mineração, que é a minha área de atuação na agência, né? E depois assumi agora em agosto o cargo de superintendente, né? Mas você passou aí pelo Ministério da Economia, Passei, não? Então, isso. Eu já fui coordenador dessa área de arrecadação, né? Coordenador de distribuição e planejamento da Cefem. Depois fui cedido para o Ministério da Economia, trabalhei na Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento do Mercado, fui assessor, vim para Brasília, né? Fiquei um tempo na economia e depois eu tive o convite para voltar para a ANM, né? A gente tem um déficit muito grande de pessoal e, graças a Deus, os diretores dessa nova diretoria... E de cargos comissionados também, né? Também. Pelo amor de Deus. Eu acho que pior que vocês, só a ANTAC. Eu acho. Não, mas a ANTAC agora, no final do ano, eles tiveram um incremento pequeno, mas tiveram um incremento de cargos, né? Eles tinham uma diferença que não tinham 5 diretores, né? Eles passaram a ter os 5, eles ganharam alguns CGEs também e hoje já estão com uma estrutura melhor do que a da ANM. Caramba. Né? Não sabia Assim, disso, não. Claro, todas as agências, né? As 11 são muito importantes setores, né? Mas a gente vê que o tamanho da ANM, né? Potencial. A gente tem a representação em todos os estados da federação. A capilaridade é muito grande, né? São mais de 35 mil processos minerais que demandam a nossa fiscalização, né? E seria a agência que estaria por previsão legal com o maior número de cargos de servidores previsto em lei, né? Deveríamos ter até 2.121 servidores e hoje a agência conta só com 664. Nossa. Né? Então, 70% dos cargos previstos em leis estão vagos, né? Isso tem sido objeto até de matérias na mídia, né? Acredito que houve uma matéria do Estadão no dia 25 de janeiro, foi em função do aniversário, infelizmente, né, do desastre de Brumadinho. O Sinagência também, o Kleber, você lembra, né? Foi entrevistado em algumas situações devido a esse evento e foi citado, né, na mídia várias vezes essa defasagem, né, de pessoal, do quadro pessoal da ANM. Eu entrei no concurso de 2010, foi o último concurso geral, né, de especialistas de recursos minerais, analistas administrativos, e a gente chegou a ter quase 1.200 servidores quando eu entrei e hoje a gente está com 660, né? Então, uma redução aí de quase 50%. Em pouco tempo, né? Em 12 anos. Ficamos sem concurso. Recentemente, o Ministério de Gestão aprovou a nomeação de 40 novos servidores. Esses 40 são específicos para a segurança de barragem. Então não vão atuar nas outras áreas da ANM que precisam, né? Minha área precisa, a fiscalização as áreas de Anonames lá, nada a ver. Não tem nada a ver com a atuação. E também não chega a suprir a necessidade de fiscais de barragens? Nem chega a suprir de fiscal de barragens, né? O nosso superintendente, que é o Paniago, meu colega, a gente já conversou, né, sobre isso, e eles vão tentar pedir mais 10 servidores, né, que é a previsão legal. Antigamente, né, na época que a gente fez concurso, que a maioria dos nossos colegas fizemos concurso, tinha aquela previsão de 50%, né? Depois foi alterado 25% hoje. Então, das 40 vagas, a gente vai tentar pedir mais 10. Até porque 10 já trabalhavam como temporários lá, né? Na verdade, isso. Só para explicar para quem está nos acompanhando. Depois do acidente, e já foi o segundo acidente, né? A gente teve Mariana em primeiro, depois Brumadinho, novamente, ocorrendo um novo desastre, né? Um desastre que tivemos muito mais vítimas, um desastre com maior impacto em vidas, né? Foram 272 mortes. Ao contrário de Mariana, que além também do desastre teve vidas envolvidas, teve menos, mas o impacto ambiental foi enorme, né? O de Mariana, o impacto ambiental foi muito maior. E mesmo com Mariana, parece que não aprenderam, né? Deixaram o DNPM do mesmo jeito que estava. Alguma coisa de regulação melhorou um pouquinho, mas precisou, infelizmente, de um outro acidente para que entrasse o Ministério Público Federal. Eles fizeram uma ação civil pública e, através da ACP, foi elaborado um TAC, junto com a União, com o Ministério da Economia, a ANM, e, digamos que obrigou, né? Vamos dizer que eles obrigaram
ao Ministério aprovar 40 vagas, né? O Ministério estava demorando muito para tramitar e resolveu, vamos pedir 40 temporários logo enquanto demora nesse concurso de efetivo. Aí fizemos o concurso de temporário. Infelizmente o salário é baixo, era 8 mil e poucos reais. E quanto ganha um engenheiro de mina aí? Um engenheiro de Minas hoje, uma média no mercado, ganha uns 15 mil reais. Nossa. Né? O piso da engenharia hoje é de quase 11 mil reais. Agora com o salário mínimo aumentando vai passar de 11 mil reais. Esse é o piso do engenheiro, né? E aí, como o salário era 8 e pouco, e estava abaixo do piso da engenharia, o que foi feito? Reduziu-se a carga horária de 40 horas semanais para 35 horas semanais, para que proporcionalmente tivesse no piso da engenharia, né? O concurso acabou não atraindo muita gente e só 22 passaram. Então, de 40 vagas, não foi porque a prova foi... Quer dizer, a prova sempre vai ser difícil porque você tem que ter o conhecimento, né? Mas a gente não espera que numa prova seja aprovado metade só pela dificuldade da prova. Na verdade, o salário não era atrativo. De interesse, né? Falta de interesse. A gente vê que os melhores concursos, imagina o da Receita agora, vai ter milhares de candidatos por vaga, né? Então, houve essa falta de interesse, 22 foram aprovados. Desses 22, só 19 chegaram a tomar posse, ou seja, 3 foram até aprovados, mas preferiram nem entrar, foram convocados e não entraram. Dos 19... Até agora, janeiro, já tinha passado um ano e pouco, 7 já tinham pedido a exoneração, só tinham sobrado 12. E dos 12 que sobraram, acabaram que 10 desses 12 passaram no concurso efetivo, né? Por toda esse fracasso do concurso temporário, acelerou-se, né, na economia a necessidade dos efetivos, foi feito o concurso de 40 vagas, os resultados foram homologados, acredito que lá para agosto, setembro do ano passado, então, por causa da lei eleitoral, teve que esperar a virada do ano para ser convocado. E agora, em março, a gente está recebendo esses novos servidores, né? Vão ser muito bem recebidos pela agência. O superintendente tem preparado aí todo um cronograma para... Enfeitar a noiva, né? Já que ela não está bonitinha. Exatamente, né? Mas, de qualquer maneira, quando você pensa em salário... O salário inicial hoje do especialista em recursos minerais, que é o nosso cargo de especialista dentro da ANM, ele tem o inicial de 11 mil reais. A gente não está como subsídio ainda, então no primeiro ano os nossos colegas, né, esses 40, vão estar ganhando só os 80 pontos, porque os 20 pontos é só depois da primeira avaliação. E com esses 80 pontos sai 9.900, que foi o salário publicado no edital, né? Então não é muito maior do que aqueles 8 e pouco do temporário. Não, e falando temporário, o Sinagências ingressou com uma ação, com mandato de segurança lá na ANP para cortar pela raiz o edital de seleção para temporários, onde você tinha atividades finalísticas de fiscalização e o salário, tipo, 7 pau, alguma coisa, 7 mil reais. E aí, o que aconteceu? Eles entraram, o juiz não deferiu a liminar, porque a ANP, através da sua AGU, Procuradoria, disse que era em função da pandemia. Isso agora, cara, foi janeiro. Foi. Pandemia foi o motivo que a ANP arrumou para justificar a contratação emergencial desse povo. E eles entraram, mas aí o que aconteceu? Estão se rebelando lá, que um especialista em regulação ganha quanto? Sei lá, 15 pau? Né? E o cara que está entrando está ganhando 7, 6, 500, sei lá. Para fazer a mesma atividade. Para fazer a mesma coisa. Então não tem jeito, né? Você vai tampar o sol com a peneira, não vai dar certo nunca. E é por aí, esses 40 que entraram agora é quase uma contratação emergencial, embora eles tenham entrado com vínculo, mas assim, não resolve. O temporário já foi emergencial, né? Os 40 estão substituindo esse emergencial, que na verdade só sobraram 2, na verdade eu acredito até que possa ser que terminem, né? Porque não faz sentido você administrar só 2, né? Mas o que acontece é o seguinte: esses colegas, eles tiveram uma baita oportunidade. Eles entraram na agência, se capacitaram, trabalharam do lado do órgão regulador, estão indo para o mercado ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais.
E o receio... Passou a ser um estágio, né? Passou a ser um estágio muito bem remunerado, né? Para aprender, para se capacitar e ainda receber por isso, né? Ele já entra com a ideia de sair. Exatamente. Então, assim, o receio é que justamente esses mesmos que vão entrar efetivos, a gente teve um cadastro de reserva muito pequeno, foi um pouquinho mais só do que esse número de vagas, que ao longo de 1 ano, 2, que a gente já esgote o próprio cadastro, porque os colegas, caso a gente não tenha, né, o nosso alinhamento com as demais agências, e os colegas fiquem sem sequer a expectativa de que isso vai ser resolvido. Isso não vai acontecer, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, não. A gente está trabalhando para isso, né? isso. Os Sinagências têm apoiado demais, né, essa causa da ANM. Os servidores têm acompanhado, né, a atuação do sindicato. E você sabe, né, Daniel, quando a gente entrou, o Alex Naldo, que era o ex-presidente que antecedeu, e pô, a gente deve pra caramba pro Alex Naldo, porque foi ele que tirou a máfia que estava ali no sindicato desde sempre, que desviou 10 milhões de reais, que, enfim, fazia daquilo ali um escritório de partido político e desvio de recursos. E aí, para mim, isso é muito difícil de acontecer, porque nessas entidades sindicais você tem uma cultura assim, de aparelhamento pesado, e até os mais servidores mais atuantes acabam mantendo essa estrutura e se beneficiando dela. Então, como é que isso funciona? Diariazinha, ajuda de custo, entendeu? Por uma cabeçada enorme, e o dinheiro da categoria é drenado nessas coisas. Então, para mexer nisso, você sabe que as pessoas têm uma resistência de participar desse tipo de entidade, né? Seja sindical, associativa. Estão muito descrentes, não acreditam nas instituições, e nas agências vivia a terra arrasada moralmente, a imagem, enfim, com dívidas. E aí o Alex Naldo entrou, limpou a área, arredondou um pouco a bola, e a gente veio na sequência. Eu e Wagner, na verdade, a gente veio meio que para o sacrifício, né, Wagner? Porque a gente sabia que não ia ser fácil. O Wagner... Nunca é. Nunca é. Mas você tinha noção, né, do contexto, da situação financeira, das ações na justiça que estavam rolando contra os Sinagências, da herança maldita, digamos assim, em termos de passivo, processuais, porque os Sinagências entrava na justiça com pedido, fulano, entra com uma ação, mesmo não tendo nenhuma base no direito, né, a fumaça do bom direito, a agência entrava para atender por pedidos políticos e não analisava as questões técnicas. Obviamente, depois de anos, quando o processo chega ao fim, você tem que pagar os honorários de sucumbência. Então, é todo dia uma surpresinha, coisa de 10, 15 anos atrás, né? Uhum. E é muito difícil isso, então, para limpar essa área demora um tempo, né? E eu e Wagner a gente pegou, mas na campanha a gente viu, peraí, acendeu um sinal vermelho. A ANM, o pessoal está revoltado contra os Sinagências. Era um ódio que a gente via. E a gente tava. E vocês não fizeram nada, que não sei o quê. E o Alexandre, não, peraí, eu tenho um vídeo, mas na realidade fez pouco, né? Não vou dizer que não fez nada, fez pouco. E eu bati na cabeça seguinte, olha só, a gente vai dedicar. E eu acho que a palavra de um homem, para mim, meu pai ensinou isso, é tudo. Você prometeu, você vai ter que cumprir. Pode ser até que a gente não consiga essa equiparação. Mas nenhum servidor da ANM vai poder dizer assim, não, se na agência não fez nada, deixou a gente queimar aqui no sol do deserto. Se na agência está queimando junto. Pro bem ou pro mal. Eu acredito também que a questão da ANM, eu acho que ela tem um caráter estratégico para a categoria. Na verdade, você não pode ter uma agência com tamanha envergadura e impacto na vida nacional sendo deixada de lado, enquanto ela pode estar junto com as outras demais agências, no caráter remuneratório, não só, mas também
também de estrutura, né, de forma a ser protagonista da vida nacional. A partir do momento que você consegue, né, a partir mesmo da questão da CEFEM, que é o exemplo acho que mais comum que a gente sempre dá, que você arrecada isso e consegue replicar isso para quase 3 mil municípios, né, você já está impactando a vida nacional de uma forma muito relevante. E fora outras questões também, questão do cadeia produtivo, que estava conversando agora há pouco com o Daniel sobre isso, então a gente pode sim, né, na questão da ANM, né, ter a ANM não só, né, como mais uma agência, né, companheira, parceira, como as demais 10 agências, mas também como um instrumento impulsionador de toda a categoria da regulação. Né? Não adianta nós estarmos separados, né, e assim, não darmos a devida atenção à ANM. Toda vez que nós estamos aqui sempre na questão da luta e da busca pelo ciclo de gestão, nós precisamos estar com todo mundo junto. E todos nós, das 11 agências, nós temos impactos relevantes na vida nacional e não podemos deixar que sejamos esvaziados por isso. Está aí a questão da emenda 54, da PEC do deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança. Essas questões a gente tem que tratar de tal forma, né, de convencer a sociedade e mostrar a ela, inclusive principalmente o parlamento, que a regulação ela é fundamental para o país, né, na questão de captação de recursos, na questão até mesmo de universalização de serviços públicos. E, como eu sempre digo para muita gente, a agência reguladora não é problema, a agência reguladora é solução. O que nós precisamos hoje é que a gente consiga ter aí um devido diálogo aí com o governo, com a sociedade e tudo mais, de encontrar os comuns e fazer as devidas construções, as devidas convergências. Mas, tirando esse disclaimer, eu quero perguntar para você, Daniel. Daniel, a questão do setor mineral hoje, como ele impacta a questão da vida nacional? Você que é a pessoa da arrecadação na ANM, como ele chega a impactar a questão do cidadão comum hoje, que é a nossa maior preocupação, na verdade. Não adianta nós, como servidores públicos, né, ficarmos isolados na baia sem, né, olharmos lá fora tem um cidadão comum que toma os nossos serviços públicos, né, impactado pelas nossas cadeias produtivas que nós regulamos. Diga para a gente aí qual é o impacto e, né, que a ANM hoje, mesmo nessa situação que não é a ideia, muito pelo contrário, ela se depara e o que ela pode fazer pelo país aí? A ANM está num setor que é fundamental, né, para a vida do ser humano, né? Então, esse microfone que a gente está falando aqui tem minério, né? O carro que a gente veio, seja particular, Uber, está ali com liga metálica, né? Tem minério, o avião tem, ou seja, tudo que a gente tem na nossa vida, a nossa casa, né, é areia, né, cimento, tudo é bem mineral, né, substância mineral, os agregados de construção civil, minério de ferro, seja uma joia, o ouro, mas o ouro também serve para outras funções que não são apenas a decorativa, né? Um diamante pode servir ali para uma perfuração de uma sonda de petróleo, tem a broca de diamante, né? Sim. Então, a mineração, ela é base e chave para a nossa transição energética, inclusive, né? São o níquel, o cobalto, o lítio, né? Então, a mineração é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né? Da sociedade. E a ANM dentro do Brasil, o Brasil é um país minerador, é um país que 4% do PIB é mineração, né? Então, a gente tenta, né, obviamente, chegar num patamar de um Canadá, de uma Austrália, né? Olhar o Chile, nosso exemplo aqui mais perto, onde a mineração está num patamar em termos de regulação, de estrutura, que está superior ao Brasil, né? São bons exemplos que a gente tenta acompanhar e até fazer um benchmark, né? E aí a gente volta para a história da ANM, né? A história da mineração no Brasil. Em 1977 teve o Código de Minas. Esse código hoje está vigente até hoje, apesar de algumas pontuais. De quando? 67. Né? Então tiveram algumas pontuais revisões, né, gerais e tal, mas o código ainda está vigente. É um código que tem coisas boas, né? Tem sempre os prós e contras, né, de coisas que foram feitas lá atrás, que ainda se mantém operantes, né?
Mas sempre tem, a gente pode aprimorar. Lacunas. Né? Exatamente. E em 67, o DNPM foi criado em 34, né? Na verdade, digamos, é a primeira, era a agência reguladora mesmo do Brasil, que começou em 34. Caramba. Inclusive, a parte de petróleo já chegou a ser do DNPM. Sim. Foi ela que Né? descobriu pelo posto na Bahia, né? Isso. Tem alguma coisa a ver com Monteiro Lobato? Desculpa Teve. a ignorância. Quando a gente pensa Resgata na história... isso aí. Exatamente. O Monteiro Lobato atuou nessa área de mineração lá atrás, né? Nos primórdios ali. E chegou a ter companhias e fazer pesquisa e tudo. Então foi um personagem, né, não só de literatura, mas também importante na indústria brasileira. Né? Então o DNPM criado em 84, o Código 1067. Até fiz um levantamento recente que desde 67, nunca na história do DNPM e ANM chegou-se a um número tão baixo de servidores. A gente está falando de mais de 50 anos. De repente, até na época do Império, quando tinha a lei do terço, tinha mais fiscal do rei nas estradas reais do que servidores da IRM hoje. A mineração no país, ela estava mais concentrada aqui na região litorânea, assim como o desenvolvimento, né, do país antigamente estava mais centrado nas cidades maiores, que estavam ali pelo litoral, né? E ela vai se expandindo para dentro do Brasil, né? Novas fronteiras, vai para o Pará, né? Minas Gerais sempre foi um estado, o nome já diz que é um estado minerador. E hoje a mineração no país se multiplicou em dezenas de vezes, né? Desses últimos anos. O que mostra a importância que vem tendo no setor hoje, né? Então, em 2017, foram enviadas 3 medidas provisórias, uma que era a atualização do Código de Minas, a outra que era a atualização da lei da CEFEM Royalties da Mineração, recompensação financeira pela exploração mineral, na área que eu sou responsável, né, pela arrecadação, e a transformação da NPM em agência. A MP do Código caducou, não teve, né? Apreciado, né? Não foi Diversas apreciada. divergências entre o setor, entre os stakeholders envolvidos. Tem não foi os apreciada. interessados em manter a situação como está também, não tem? Assim, depende, né? Porque é um setor que não é heterogêneo, né? Tem desde o garimpeiro até uma empresa muito grande, multinacional, uma Vale, uma empresa de... Então, assim, eu fiquei imaginando uma Vale com garimpeiro. A gente lida com todos esses, né? A gente lida com todo tipo de Atividade. Exatamente, né? Desde o pequenininho até o grande, né? Então, mesmo a lei da CEFEM e a transformação da NPM Emergência foram aprovados no último dia. Depois daqueles 120 dias, né? Mais os 60 mais 60 que foram aprovados. Foi uma luta muito grande, né? Dos servidores, da associação. E a gente conseguiu transformar finalmente o DNPM em agência. E essa transformação de DNPM em agência já tinha começado lá atrás, na época, né, que foram criadas as primeiras agências, se pensou em transformar a DNPM em ANM. E aí, qual que era a dificuldade? Os servidores do DNPM já eram estatutários e as agências estavam sendo organizadas como seletistas, né? E aí os próprios servidores do DNPM tiveram resistência em ser transformados em agência, né? Devido a isso. E aí, já em 2001, eu até resgatei recentemente, houve um projeto do Ministério de Minas e Energia para transformar o DNPM em agência. Se alguém pesquisar no Google ali, 2001, projeto Prisma, Ministério de Minas e Energia, vai ver que já tinha esse projeto. A gente está falando de coisa de 22 anos atrás, né? Sim. E ao longo desses mais de 20 anos, em diversas oportunidades, o governo que fosse na época, tinha um projeto de transformar a DNPM em agência. Por quê? Como todos nós sabemos, o quadro institucional de uma agência reguladora é muito superior ao quadro de um antigo departamento, né? Então, o que foi feito em 2004? O DNPM foi transformado em uma autarquia especial. Em 94, desculpa, foi transformado em uma autarquia especial. Era um departamento de administração direta, virou uma autarquia. E já ganhou um pouco mais de autonomia, já ganhou um pouco mais de atribuição para fazer, de certa forma, também um pouco da regulação, além da fiscalização, né? Porque o foco sempre foi muito em fiscalizar e menos em regular. Só que o setor demanda regulação,
né? É como o Wagner falou, a regulação não é importante apenas para deixar solto e controlar. O próprio setor quer segurança jurídica. Sim. Né? Por mais que o setor prefira ter... Eu gostaria de ter liberdade de fazer isso, fazer aquilo, mas ele quer ter a regra do que ele pode fazer. Ele pode querer ter mais liberdade de fazer mais coisa. Mas ele precisa ter regra. Sim. Porque se ele não tiver regra, daqui a pouco tem uma arbitrariedade do governo indo fiscalizar, pedindo mais, exigindo menos, ou, né? Você não tem aquela segurança jurídica. E esse, para mim, foi o principal motivo pelo qual, depois de todos esses anos, o setor demandou mesmo, né, que se fosse transformado o DNPM em agência. Porque o DNPM não tinha capacidade institucional de fazer regulação dos moldes que vem começando a fazer hoje. Claro, a gente está ainda num processo e é difícil porque a gente tem uma estrutura muito deficitária, mas no processo para chegar no mesmo patamar das demais agências em termos de análise de impacto regulatório, de consultas públicas, de audiência. Tem uma curva de aprendizado. Tem, claro, com certeza. Então a gente tem evoluído, né? E isso o setor demanda da gente, né? Então não é só a sociedade que está impactada pela mineração, do que é resultado do que a gente consome, do que a gente usa, né? Mas o próprio setor também. E isso influencia diretamente na quantidade de projetos, né? de lavra, de mineração, porque gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Obviamente, quanto mais mineração, melhor, mas também tem riscos, né? Riscos ambientais, né? Houve o caso das barragens, infelizmente. Houve um caso, por exemplo, de bairros em Alagoas que afundaram, né? Numa mina subterrânea de Salgema, né? Impactou ali milhares de pessoas. Então, a mineração traz muito benefício em termos de desenvolvimento, renda, mas ela tem os riscos. E a ANM, o papel dela também é mitigar os riscos. Né? Então, quanto mais mineração, melhor, desde que os riscos estejam mitigados. Né? Como é que como é que está hoje na ANM a questão da agenda ESG, né? O Environment, Security, o ESG, né? ESG. Como é que está isso dentro da ANM hoje? A ANM já tem, sei lá, instâncias de aplicação, de consolidação dessas práticas no universo da mineração? Como está sendo isso? E antes de você falar disso, só um comentário, né, que em relação à mineração, o mercúrio, né, que também agora está sendo veiculado que os rios lá... Dos garimpeiros, né? Dos garimpeiros, que realmente, quer dizer, minha área de formação é odontologia, a gente tem a questão do flúor na água e é curioso que os japoneses tiveram uma experiência muito ruim com contaminação por mercúrio e por isso eles resistiram na introdução do flúor na água, né? E isso, não sei se a amplitude desse problema que foi colocado agora na área Yanomami lá, mas é real essa contaminação pela pequena... Aí eu não vou conseguir te responder, né? Até porque vocês não têm isso. Área. Na verdade, assim, a ANM, obviamente, ela também atua na questão da segurança ambiental, né? Dos empreendimentos. Mas quando a gente está falando de uma mineração ilegal... Você não tem. Está fora do Está fora do nosso... Não é o nosso regulado, né? A gente é um caso de polícia, né? De Polícia Federal, né? A Edilé, nossa vice-presidente, que é técnica em mineração, né? Ela fala que ela vai em áreas de risco com o Exército, Polícia Federal, e que uma vez ela até tirou uma foto de uma indiazinha, veio a tribo querendo pegar dela o celular, e que às vezes tem áreas tensas, assim, até de ameaça física, né? E os nossos fiscais não têm porte de arma, não usam colete à prova de bala. Quer dizer, a gente tem que chamar atenção para essa... Principalmente a gente tem relatos, né, dentro da agência, principalmente no norte, né, do país, no interior, tem situações que são bem complicadas em termos de segurança para os servidores, né? Mas, em geral, a gente faz as operações em conjunto com a Polícia Federal, né? Quem nos dá
o suporte e a proteção, né? Não adianta a gente achar que vamos ser heróis ali, né, sozinhos. Mas né? voltando aí para a pergunta do Não, Wagner. e até acrescentando mais uma pergunta, é exatamente isso. Como você encara a questão do clandestino no ramo da mineração? Você disse, então, porque pelo que você disse, parece que o clandestino ele é delegado à questão de polícia Caso criminal. judiciária, criminal, e não tem uma questão, uma avaliação do impacto disso no mercado regulado da mineração Seria formal. possível trazer os ilegais para dentro da regulação, da legalidade? Na verdade, assim, quando a gente fala de terra indígena, por exemplo, a área está bloqueada. Não tem como legalizar nos termos da Ali legislação dentro atual. é zero né? atividade. Mas a gente tem garimpo legal em áreas que não estariam bloqueadas, em tese, né? A gente vai ter em reservas ambientais, que estariam bloqueadas também, mas muitas vezes tem gente ali extraindo, não é necessariamente só ouro, tem manganês, cassiterita, tem outros minérios também, em áreas que não estão devidamente regularizadas na ANM, ou foi feito talvez até um pedido, mas esse pedido sequer foi aprovado ainda, está em análise, e já tem alguém extraindo ali. Né? Então, o que a gente chama de usurpação. É usurpação do patrimônio, né? Essa lavra ilegal. Na verdade, a gente deveria ter o resultado dessa lavra, ou seja, a gente tem que fazer leilão de material apreendido, deveria se cobrar a CEFEM do que foi extraído ilegalmente. Né? Então, a nossa atuação deveria criar condições para inibir, né, a atividade legal, e a gente tem algumas ferramentas hoje tecnológicas que podem ajudar, por exemplo, o mapeamento de satélite. Então a mineração, digamos, a leva a céu aberto, quando você vê a imagem de satélite, você consegue identificar, em alguns casos, que houve uma cava ali. Né? Estão extraindo material daquela região. E, obviamente, os técnicos, né, nossos da ANM são geólogos, engenheiros de minas, né, têm especialização nessa área, conseguem, junto com a tecnologia, identificar potenciais áreas que não deveriam estar sendo lavradas e que, aparentemente, houve um indício disso. E aí a ANM pode entrar. Só que qual que é o problema? Esse é o nosso mundo ideal, onde a gente tivesse uma quantidade de servidores suficiente para que a gente pudesse fazer essa identificação, pudesse ir a campo, fiscalizar, Até verificar. porque a ANM estaria caçando problema quando não dá conta dos Não dá problemas conta. que ela já Isso. tem. Então, voltando um pouco, né, do que eu tinha falado, daquela criação da ANM, a criação da ANM, o antigo DNPM, apesar da boa intenção do legislador, falando apesar da boa intenção, porque quando veta assim, apesar da boa intenção. Né? Então, apesar da boa intenção, foi feita sem impacto orçamentário. Né? Se transformou um departamento, que tinha uma estrutura de departamento, em agência, 17 novas competências principalmente na área de regulação. Na minha área de arrecadação ainda se criou a figura do município afetado. Né? Então a gente distribuía os royalties para o produtor, município produtor, o estado produtor, e agora a gente passou a distribuir para os municípios afetados. E é um valor considerável, um impacto aumentou o número de clientes. Um impacto muito positivo nas populações locais, né, que passam a receber esse recurso. Só que é um cálculo super complexo, que tem mineroduto, tem ferrovia, tem portos, tem estruturas de mineração. É uma demanda de trabalho que a área de arrecadação teve, que é muito maior do que a gente tinha antes. E a gente teve um crescimento muito grande do setor mineral, ou seja, a gente tem muito mais empresas produzindo, muito mais processos minerários. Enquanto isso, a gente teve uma redução de pessoal e a gente teve uma redução de estrutura. O DNPM tinha 380 cargos. Os cargos do DNPM, eles tinham valores em termos de DAS um pouco menores do que os das agências. Então, como a gente teve impacto zero, a ANM tem 313 DAS, a gente teve que redistribuir em menos cargos. Então, a ANM foi criada com 254 cargos. Ou seja, a gente saiu de um departamento de 380 cargos, que chegou a ter, né, num pico mais recente, 1.200 servidores, mas que lá atrás chegou a ter 1.500, e que na lei deveria ter até 2.100, né, servidores, para uma agência com um orçamento que foi até menor
Antigamente o DNPM tinha o recurso próprio das receitas de taxas, multas, emolumentos, e a partir de agora isso já entra direto no Tesouro Nacional, que é contingenciado. Então, menos orçamento, menos estrutura, menos pessoal, trocou a placa, né? Sim. E ganhamos atribuições e competências, mas a ANM vem fazendo muito mais com menos. Né? Tem um lado positivo que a gente tem feito um trabalho, que é um trabalho que o setor considera, dado todas as nossas condições, um bom trabalho. A gente tem ouvido isso, né, de muitos. Nosso colega superintendente executivo, a TI, está focando também em inteligência artificial para otimizar os processos, mas a gente tem esbarra na questão de orçamento. Como é que a gente vai fazer sistema onde o nosso orçamento inteiro da ANM equivale ao orçamento só de TI da NTT? Então, em termos de orçamento de TI, a ANM tem o penúltimo orçamento das agências e o orçamento inteiro da ANM, que é a segunda que mais arrecada, equivale só ao de TI da NTT. Então, era isso que eu queria te perguntar, Daniel, porque parece uma história de fim de festa, né? Onde acabou, a bebida está quente, não tem comida, o banheiro está horrível. E mesmo assim, em 2021, vocês arrecadaram 10 bi. A pergunta sem compromisso com dados ou projeções que possam avaliar, mas se desse condição ideal de pessoal, de estrutura, de tecnologia, de logística, para a ANM deslanchar, né? O quanto que a ANM poderia arrecadar só na sua área de arrecadação de royalties para distribuir para quase 2 mil ou mais de 2 mil? Mais de 10 mil municípios. 10 mil? Mais de 3 mil municípios. 3 mil. São 5 mil Sim. municípios. Mais de 3 mil municípios. Quanto que a ANM poderia arrecadar a mais numa projeção realista, digamos, se a gente conseguisse agora resolver a equiparação dos servidores aos demais servidores das agências, depois reestruturar a questão estrutural de cargos e de concurso pessoal, para depois a questão tecnológica, vamos colocar aí num prazo de médio prazo, curto prazo, seria o prazo de 4 anos, que é a duração do mandato presidencial. Ou 5 anos, considerando o mandato de um dirigente de agência. Você acha que nesses 5 anos dá para andar muito, e você acha que, do ponto de vista de receitas e despesas, você acha que nesse período, investindo para deixar a ANM voando baixo, tá? Você acha que o que a ANM poderia arrecadar a mais supera os custos com essas reformas que necessitam ser feitas? Kleber, assim, isso eu não tenho dúvida, né? Não precisa nem colocar no papel de tão gritante que é, né? O custo-benefício, né? A análise do investimento. A gente tem um impacto orçamentário estimado em 59 milhões de reais para equiparar e alinhar os salários, né? Uniformizar a remuneração da ANM com as demais. A gente tem um impacto estimado de 16 milhões de reais para colocar uma estrutura organizacional em linha com outras agências, como a própria ANP, né, do mesmo ministério. Não é nada. Então, a gente está falando de 75 milhões de reais em termos de estrutura, alinhamento. Claro que a gente vai precisar também de mais orçamento, né? Então, tem projetos, etc., que a gente poderia precisar de pelo menos uns 25 milhões de reais, mas vamos botar 100 milhões. E você não está na área financeira, não. Vamos botar 100 milhões de Seu reais. Seu problema é que você é economista. 100 milhões de reais para que a ANM seja bem estruturada, né, em termos de remuneração, consiga atrair e reter servidores, consiga ter cargos, né, para uma estrutura organizacional adequada, consiga ter um orçamento onde a gente consiga trabalhar com menos limitações do que a gente tem hoje, mas que não é para virar uma NASA, né? É simplesmente para ficar no mesmo patamar das demais agências que já têm dificuldade. Né? Então, as nossas agências irmãs já têm dificuldade, mas a gente quer ter a mesma dificuldade que eles. Dá para chegar em primeiro lugar de arrecadação? Eu não sei, porque a gente tem a ANP que
O royalties do petróleo é difícil de concorrer, mas a gente mantém em segundo lugar sem dúvida nenhuma, né? Mas há a possibilidade mas há de passar a ANP. há a possibilidade, porque esses 100 milhões de reais que a gente poderia precisar equivale hoje a 4 dias de arrecadação no ano. Nossa, mano. Então, cada dia de arrecadação, você pega aí 10 bilhões de reais, divide por 365, né? Dá aí 30 milhões praticamente, 20 e poucos milhões. São 4 dias de arrecadação. Você paga um investimento na INEM, que não é gasto, é investimento. Que porque é isso tem que retorno. ele falou, né? O Wagner falou. É gasto, não é investimento, tem retorno. E você tem o custo de oportunidade dos processos minerários que estão esperando análise. A gente tem lá dezenas de milhares de processos que estão aguardando análise, tudo numa fila de passivo, que a INEM não consegue, né, ter gente, ter recursos para analisar. Isso eu estou falando para outorgar. Quando a gente outorga, vai existir um empreendimento minerário. Né? Pode ser um empreendimento pequeno, um grande, mas vai produzir mas na média empregos, vai produzir, riqueza. né? A gente está falando de aumentar a produção mineral, aumentar a arrecadação. Quando a gente tem mais fiscais e mais tecnologia para ação de inteligência fiscalizatória na CEFEM, por exemplo, na minha área, que hoje eu tenho só 5 fiscais para fiscalizar o país inteiro, mais 6 que estão no contencioso administrativo. Não é impossível. 5 para o país inteiro. Dimensão continental. Exatamente. Meu Deus do céu. O que acontece? Não posso dizer que há sonegação, né? Enquanto a gente não fiscalizou a empresa, a gente não pode afirmar que há, mas os indícios são muito altos. Quando não tem ninguém olhando... Para nem dizer que fui eu que falei, mas eu já li reportagem de institutos estimando que poderia ser dobrado só diminuindo a sonegação. E aí eu não estou falando eu, Daniel. Isso aí tá, Quer tá dizer, na de mídia. 10 para 20 bi, assim, só com os fiscais olhando. A gente já teve uma experiência de intimar algumas empresas, né? De dizer, olha, possivelmente aqui está errado, né? Igual se fosse a Receita Federal, né? Intimando. E a gente teve um retorno muito bom deles corrigindo, né? Só de saber ação, que tem alguém olhando e tomando conta, uma ação, né? Só que a gente não consegue fazer isso com todas, porque cada procedimento que a gente abre, a gente é obrigado a trabalhar nisso. Só que eu tenho um plano anual de fiscalização que eu preciso priorizar ao quanto tempo ele não é fiscalizado, né? Indício de não recolhimento, o valor da operação também. Então, eu tenho uma portaria que tem alguns critérios que a gente classifica e cria uma lista, um ranking, né? E nesse ranking, eu deveria fiscalizar 18 mil empresas, eu consigo fiscalizar 20, 15, 30 no ano, às vezes até menos, né? Então, o que acontece? Tem crédito aí que está decaindo. Eu tenho 10 anos de prazo decadencial para fiscalizar uma empresa, o que ela declarou e pagou há 10 anos atrás. Hoje está decaindo crédito de março lá de 10 anos atrás. Por quê? Porque a gente não foi e não fiscalizou. Entende como? E aí, quando entra no contencioso, por exemplo, a gente fez toda a fiscalização gera um contencioso administrativo, porque a gente autua uma empresa, né? Se a empresa tiver, de fato, né, recolhido a menos, às vezes até acontece, né, da empresa ter recolhido direitinho, às vezes até mais. Mas quando a empresa faz uma defesa, a gente tem que analisar a defesa. Depois a gente tem que analisar o recurso da defesa. E a gente tem mais de 8 mil processos no nosso contencioso administrativo. E a gente tem 5 anos, que é o prazo de prescrição. E muitas vezes pode acontecer, por esse passivo enorme, da gente ter tido todo um esforço de fiscalizar, autuar a empresa e não conseguir depois, no contencioso administrativo, ter tempo nos 5 anos de terminar o processo. Nadar e morrer na praia. E no final das contas... É muito frustrante. Ficou esse tempo inteiro perdido, né? O Estado paga muito bem, mas não o suficiente para a frustração que sente o servidor público pela ineficiência que o próprio Estado impõe. Agora, é claro, a gente sempre quer fazer mais e melhor. Então, eu tenho, e colegas, outros superintendentes da ANM, têm tentado fazer coisas diferentes para lidar com a situação excepcional que a gente vive, né?
seja identificar os gargalos, fazer um plano executivo, tentar criar soluções criativas, inovadoras, para que a gente lide com as nossas dificuldades. Então, a gente tem feito um trabalho que eu acredito que vem sendo muito bom, dadas as nossas condições, de arrecadar mais, de criar mais segurança jurídica, de fiscalizar, de usar assessoramento remoto, de usar inteligência artificial. É da dificuldade que a gente cresce, né? Mas a gente chegou num ponto que, infelizmente, é quase um colapso, né? Eu senti isso a primeira vez, Daniel. Foi quando eu fui na posse dos diretores da ANM. Não sei se foi final de 2020, início de 2021. O Guilherme era um deles. Deve ter sido 2020, talvez. Ou início de 21, não sei. E o Guilherme fez uma fala, porque eu vi o então ministro Bento Albuquerque, o Bica, todos eles falando com uma naturalidade enorme do sucesso que tinha sido o aumento da arrecadação naquele ano e felizes com o desempenho da ANM. Mas eu olhava do meu lado no auditório e os servidores tristes ao ouvir aquilo. Eu falei, o que está acontecendo? Por que será que o ministro, os diretores estão aí comemorando resultados e os servidores estão cabisbaixos, depressivos? E aí, na fala do Guilherme, eu entendi. Entendeu? E aí, aquilo também me bateu, porque eu falei, gente, eu sou o presidente do sindicato, esse pessoal aí é um pessoal que está adoecendo. Visivelmente, hoje, os servidores da ANM sofrem de uma síndrome que eu acho que é parecida, obviamente não dá nem para comparar uma coisa com a outra que eu vou falar aqui, mas é quase uma escravidão, uma condenação a uma situação injusta que não tem fim. Vendo que é a exceção da exceção, você tem aí, né? É exceção, porque a gente fez um levantamento, a gente pegou todas as carreiras, todos os órgãos do Serviço Público Federal de 2005, e a ANM hoje as carreiras da ANM, né, o órgão mais defasado do Serviço Público Federal inteiro, desde a criação das carreiras de 2004 para 2005. Aí eu falo lá na mesa de negociação, gente, olha só, tudo bem, o percentual de 13,5 para todos é ótimo, mas a gente está há mais tempo na chuva. A gente quer os 15,4 dos 2 anos que ele não recebeu em relação a outras carreiras que receberam. Falei dos auxílios e tal. Quando cheguei na ANM, rapaz, falei, porque foi decidido em assembleia, mas ainda assim, circunstâncias políticas e alguns grupos começaram a atacar, não, porque a gente não poderia colocar a situação específica da ANM. Como assim, situação específica da ANM? Fomos nós, foi você, Paula, que conseguiu colocar aquele recurso naquele PL que hoje está lá na LOA para ser distribuído para todo mundo, e não foi um trabalho fácil. Foram muita relação de escrever o PL, negociar com o Vicentinho, depois Vanderlan, Zequinha Marinho, aquela coisa toda. É uma luta que você vai colocar aí, tem 6 meses, isso depois de ter perdido outra batalha lá atrás. Você viu, você acompanhou nosso esforço lá com o Jordi, com o Marcelo Guaranis, aquela coisa do pessoal da segurança quase conseguir, a gente estava no bolo, lembra? Final de 2021, né? Isso. E aí melou tudo, porque os outros sindicatos ameaçaram, se está dando para eles, tem que dar para todo mundo. E é uma questão excepcional, né? De uma situação... É uma exceção à regra do que acontece. Na verdade, é quase uma inconstitucionalidade, né? Porque temos cargos com a mesma descrição, que fazem as mesmas atividades, idênticas. Foi assim. Estamos na lei da Geral das Agências, é a mesma lei. Né? Foi assim que eu convenci o Jordi
de abraçar a luta. E por que Jordi? Não é porque ele é direita ou esquerda, não é porque ele era da base governista. Então, se o governo de então era com determinado perfil ideológico, não importa para a gente qual é esse perfil. Importa que a gente tem que chegar junto de quem tem o poder da caneta e tentar alterar uma situação que está errada, em benefício do próprio governo e da população, principalmente do cidadão, do trabalhador. Todo mundo se beneficia com isso. Então, a gente vai deixar de fazer para atuar como partido político, fazer oposição no governo, só porque a linha ideológica dele é A, B, C ou D. A gente não se importa com a linha ideológica, a gente quer resultado, queremos resolver. Por isso a gente procurou o Jordi, e por isso que o Jordi, quando viu, ele é analista administrativo da ANTAC. E aí ele olhou a competência lá da 10871, e a competência dele é igual, idêntica. A redação é igual. E aí um é metade que o outro, o valor. E os dois são agência reguladora. Isso não existe. Isso revolta qualquer um que veja, né? Como é que pode? O colega uma analista... flagrante ilegalidade a 8.112 e na própria Constituição Federal, que deveriam receber iguais as atribuições semelhantes. Mas eu estou falando isso para resgatar um pouquinho dessa luta, porque você acompanhou também. A gente fez cálculos, você foi na mesa com a gente lá na conversa com Guaranis, não foi? Não, você estava lá? Eu não fui. Então foi. Em alguma reunião você teve, estava com a gente. E aí, enfim... Foi numa reunião, eu me lembro agora da reunião, foi uma reunião com o pessoal do Ministério da Economia também. Isso. E, enfim, a gente está na luta há muito tempo. E não é porque é a ANM, é porque a ANM é que está nessa situação, né? E passa governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula 3... E não se altera isso, e é por isso. Amanhã, sexta-feira, o governo vai dar uma resposta. A nossa contraproposta do Sinagências. E está lá. Né? Aproveitar os recursos da LOA 23 que foram destinados para a ANM, que continuem sendo destinados, porque o momento de negociação para aproveitamento da LOA 23 é agora nessa mesa. Em agosto, a partir de abril, a gente vai estar discutindo LOA 2024. Aí esse recurso que está lá na LOA 23 já foi pulverizado, ou seja, de forma linear ou não linear, ou não importa se o governo vai botar mais dinheiro, não importa o que vai acontecer com os auxílios, mas o recurso que o servidor Daniel Pollack batalhou junto com outros, né? Imagino que tenha tido ajuda. E toda a interlocução parlamentar, e o Sinagências apoiou isso o tempo todo, principalmente na linha final, na apresentação do PL. Gente, todo esse trabalho vai ser jogado fora porque o governo não enxerga nunca a situação injusta, mesmo tendo os recursos destinados lá previstos na LOA, embora tenha sido vetado, ele pode resolver só olhando a situação e dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro que foi colocado aqui pela ANM, para a ANM, e esse recurso já vai ser suficiente para alavancar um aumento da arrecadação, porque você estimula quem está lá a trabalhar, os servidores vão levantar a cabeça, recuperar sua dignidade e vão trabalhar E olha, as agências estão 30% defasadas em relação às demais carreiras típicas de Estado. Mas a situação é tão gritantemente injusta na ANM que ainda consegue ser 46 pior, mesmo apesar dessa defasagem das outras de 30%. Então, eu queria fazer aqui, primeiro, um agradecimento público ao servidor público Daniel Pollack, economista, operador de direito, superintendente, né? O que esse colega tem feito pela regulação num todo é um exemplo de luta, resiliência, né? Não abaixa a cabeça, não desanima, né? A gente vê os colegas da ANM, a cada derrota que a gente tem, eles falam, não, agora eu jogo a toalha.
Você já deve ter ouvido Já isso. ouvi. Já passei por isso. Eu vou me desfiliar, eu não quero mais saber de nada, eu vou viver minha vida, eu vou me aposentar, eu vou cuidar da minha vida e que se dane a ANM, né? Mas daqui a pouco, aí não dá, né? A gente tem essa coisa da... Para mim, é uma lição muito grande que nenhum empresário de sucesso... E o Wagner fala uma coisa, nós somos um bicho diferente, comenta sobre isso. Porque o servidor público da Receita, do IPEA, o gestor público, ele trabalha a gestão do Estado para o Estado. A gente trabalha, a nossa interface é o setor produtivo. A gente leva a porrada do empresário, do consumidor, do prestador de serviço, porque a gente tem que mediar conflito, estamos sempre ali... fazendo regras e normas, fiscalizando, a gente nunca agrada a ninguém. E aí vem ataque, emenda 52, PEC do deputado Felipe, mas a gente está ali numa interface com o setor produtivo que tem outra mentalidade, e a gente não pode aplicar essa mentalidade de empenho, trabalho, resultado, e colher os frutos do resultado, porque a gente está amarrado numa bola de ferro e uma corrente do Estado, do próprio Estado, impedindo que o Estado possa avançar para deliberar melhores serviços para a sociedade, né? Então... Kleber, você já falou tudo. Não falei não. É o nosso papel, né? A gente serve a população, né? Mas você, eu, Wagner, a gente está aqui na luta e na linha de frente. Os colegas também, eu acho que estão muito mal acostumados achando que milagre cai do céu e que sem trabalho, suor e sangue você vai chegar a algum lugar. Não vai. Tudo bem que eu entendo que isso é um fator de desestímulo enorme e justifica muitos colegas fazerem corpo mole enquanto poderiam estar se doando mais porque não se sentem reconhecidos. Não faz diferença. O Kugler fala uma história assim... quando eu entrei, tinha um colega do lado que tinha problema psicológico, tomava remédio e dormia babando na mesa. E assim ele terminou o estágio probatório, porque o Estado não tem condição de fazer uma avaliação. E depois o cara fica 30, 40 anos sem produzir naquele ambiente de trabalho, e atendendo mal a população, ou não trabalhando, é um custo enorme para a sociedade brasileira. Então, com esse tipo de estímulo, onde eu ganho a mesma coisa de quem não faz nada, que estímulo eu tenho para produzir e dar o melhor de mim? Isso na iniciativa privada, cada dia é um leão. Se você não cumprir a meta, não fizer por onde, tá na rua, bicho. É a competência e o mérito. Mas cadê o mérito na nossa profissão? Não tem. Até a qualificação, o adicional de qualificação que a gente tinha para o nível superior foi tirado. Foi incorporado no subsídio. Foi incorporado para todo mundo. Quer dizer, a nossa carreira é a única carreira típica de Estado que não tem nenhum incentivo. E agora as outras estão começando a ter bônus, né? A Receita estava com subsídio e tem um bônus. Todo mundo conseguindo avançar e a gente para trás. Então... Se a gente parar para pensar, inclusive na minha área, né? Eu fico pensando, eu olho um fisco estadual, eu olho uma Receita Federal, eles estão fazendo atividades muito semelhantes, né? A que eu estou fazendo, que uma equipe faz. E talvez a nossa atividade seja mais complexa, porque o servidor nosso tem que entender do processo minero-metalúrgico, para ver o ponto de incidência da base de cálculo da CEFEM. Cada substância tem uma alíquota, dependendo do processo, do tipo de processo minerário. Tem que entender de mineração também, então, de ouro, tem que entender de mineração, cobalto. Além da parte que supostamente é tributária, né? Apesar da CFE não ser um tributo, mas que envolve, né, o direito tributário, o direito minerário. Então, até se você colocar o nosso servidor para fazer o trabalho lá na Receita, é capaz que ele tire de letra, com pouco tempo. Mas colocar um servidor da Receita para fazer o nosso trabalho, ele vai ter que ralar. Vai ter que aprender. Sim. E o cara da Receita tá ganhando o dobro, né? É difícil, né? Quando a gente vê isso acontecendo, vê a nossa importância, vê o que a gente dá de volta para o país,
né? Assim, eu fico feliz, às vezes dá aquele desânimo, né, da gente ver essa situação toda acontecendo, mas eu fico feliz do que a gente produz, do que a gente consegue fazer apesar das dificuldades, né? E quando a vitória vier, a gente vai ter certeza que a gente cumpriu com a nossa Com parte. certeza. Porque numa guerra tem dois Mas tipos de soldados. Aquele que foge da frente e aquele Mas que a derrota faz com que ele esteja mais forte no dia seguinte para a luta. Mas o risco que o Estado tem, não digo o governo, o Estado mesmo tem, ao deixar as agências na situação que estão hoje, e a ANM especial pior do que as outras, de servidores serem capturados pelo mercado, né? É um risco muito grande. Por que o servidor da Receita ganha muito? Porque ele ali está autuando milhões, bilhões de reais. É uma responsabilidade enorme. A gente também faz isso na ANM. Eu já assinei multa de centenas de milhões de reais. E olha o seu administrativo, vencimento. né? E olha o vencimento de um diretor, que é outra coisa que a gente está colocando na Pois pauta. Você tem um CEO da Vale, sei lá, de qualquer mineradora de grande porte. Vamos colocar aí 200 mil por mês, sei lá. Quanto é que um cara desse ganha? Um executivo desse top internacional da mineração. Milhões por ano, milhões de Então, dólares por ano. E aí você vê um diretor da ANM, 18 mil, 17 e pouco, né? 17. O ministro de Estado agora foi reajustado para 40 e poucos. Por que que o diretor-presidente de uma agência ganha 18 mil reais? Como é que um cara desse vai ter estímulo para fazer norma que vai ter impacto de bilhões, vai decidir sobre bilhões, e as empresas? Você acha que não há um lobby para dizer assim, não, olha aqui, eu vou te dar, sei lá, 10 milhões de reais para você passar esse detalhe aqui? O cara ganha 18 mil. Ele está ali amarrado 5 anos. Quer dizer, é um convite à corrupção. Não estou falando da ANM, não. Estou falando de todas as agências. Porque o salário diretivo é igual a todos. Então, o fiscal que vai fazer a fiscalização na ponta, ele tem que ganhar bem. Ele não pode ganhar 9 mil. Não pode. E vou até fazer uma observação, né? Cargos diretivos, que a gente pensa aqui nos cargos gerenciais executivos, né? Os CGEs. Na ANM estamos também rebaixados, não só no salário, mas também nos cargos. Não é... Existe um manual de estrutura organizacional do Ministério da Economia que prevê ali superintendente, CGE 1. Isso. Ouvidor, CGE 2. Isso. CGE 3. Então tem uma tabela de equivalência, né? Isso. Assim como no setor, no executivo direto, tem ali o DS5 é um diretor de programa. É a portaria 186 do é um assessor, MPOD. o DS5 é um assessor especial. Então existe um manual, né? O governo regulamentou ali no manual. O que a ANM fez? Só tem 313 DS. Rebaixou todos os cargos. Hoje, superintendente, eu no caso e os outros demais colegas, a gente está no CGE 3, que é o equivalente ao superintendente adjunto de outras agências. A gente não tem adjunto, né? Os nossos assessores também estão rebaixados, os gerentes estão rebaixados para 65. Então, até nos cargos, a gente precisou rebaixar. E qual que é o incentivo de um colega nosso assumir, por exemplo, uma coordenação de fiscalização de CEFEM para ganhar bruto R$3.000 a mais de 65? Não e no sabia líquido, disso. Por que eu vou assumir um cargo de coordenador, de chefe de divisão? Natureza, complexidade, responsabilidade. E a responsabilidade para ganhar essa mixaria a mais. Ou é porque a gente está numa dificuldade financeira tão grande desses últimos 6 anos, sem aumento, e a pessoa de fato passa a necessidade mesmo, ou porque o cara realmente gosta do que faz e quer fazer e que quer trabalhar. Eu estou supondo que todos os nossos colegas a gente está... Né? Olha, Daniel, pelo momento histórico que a gente está vivendo, e amanhã a gente vai ter uma resposta do governo, eu vou pedir para a equipe de comunicação para alterar a ordem e publicar hoje, sem corte, direto, esse nosso bate-papo, para todo mundo entender o que está acontecendo, o que está em jogo, né? Se amanhã o governo incluir a agência, o recurso que está lá na Lua,
para a ANM resolver esse problema, vai ser uma data histórica, eu acho que para a ANM, para o Sinagência também. Para as agências todas. É. Porque mesmo as agências, as nossas agências irmãs, de que adianta você ter um patinho feio na família, uma ovelha negra que está chamando a atenção negativa, né? Isso prejudica a imagem da regulação do setor Brasil inteiro. E a gente está sendo Né? atacado direto. Isso. Né? Então, assim, enquanto a gente tiver uma agência que está muito atrás das demais, que está chamando a atenção negativamente, infelizmente, apesar de todos os esforços, a mídia, a população, a sociedade não consegue enxergar o potencial que as agências podem alcançar se tivessem melhorias. Então, quando a ANM melhorar, se Deus quiser, a gente vai melhorar, a gente vai ter esses orçamentos, essa estrutura, esse alinhamento, e a gente vai conseguir entregar o resultado, vai ser o case de sucesso. Né? Vai ser o exemplo onde investir numa agência reguladora dá resultado. O Wagner sempre fala Entendeu? isso. A ANM é a nossa agência em potencial mais forte, né? Isso, Wagner? porque você transformar o DNPM naquela estrutura que tinha, numa agência com uma estrutura ainda pior, que ficou 4, 5 anos desse jeito, chegou ao limite do limite, e você falou, ok, vamos investir nisso aqui, vamos resolver a situação, e a gente conseguir entregar muito mais, e a gente vai entregar muito mais, eu não tenho dúvida nenhuma, né? É o exemplo para o governo olhar para a ANTAC, para a NTT, para a Ancine, para a Anatel, para a ANP, para todas as demais agências, e fala, pô, esses também estão com dificuldade. Claro, a dificuldade não é tão grande igual a nossa, mas eles também estão com dificuldade. Hoje, 21... Vai ter retorno, vai ter retorno no investimento. Isso que eu ia falar. Hoje, quer dizer, ontem, 2021, 10 bilhões. A gente pode dizer que no final de 2024 para 2025, a gente consegue colocar para o governo fazer os investimentos sociais para aqueles que mais precisam, CEFEM, 20 bilhões? Olha, o desafio é grande, né? Depende do timing do governo também. Porque eu preciso de um concurso público, o concurso público demora, né? Dando aí minimamente Isso. metade do que seria a Isso. estrutura ideal. Pessoal, remuneração, alguma coisa em TI. Dá para chegar nos 20 bi? Talvez dê. Dobrar. Se mantiver... Em um ano e meio aí. Claro, o minério é um commodity, né? Se mantiver os patamares, Sim. né? De Se dólar, o- de minério se de não ferro, caiu isso. as A gente bolsas. também depende dessas... Mas de produzir. Mas E o mundo, de certa forma, depende do Exatamente. Brasil. Mas assim, a mineração é um projeto de longo prazo, né? O empreendimento, é uma concessão de lavra, saiu a concessão de lavra. Ela só vai começar a produzir, muitas vezes depois de 8, 7 anos, né? Um investimento de longo prazo, de grande escala. Então, assim, é difícil prometer algo que seja num médio prazo, 2, 3, 4 Mas anos. de cara, só, Mas, assim, só fiscalizando o que já tem, já aumenta. Né? Exatamente, só fiscalizando o que já tem já aumenta. Né? Então, talvez a grande dificuldade da ANM é um setor de maturação de muito longo prazo, onde você só vê o resultado muito lá na frente, é que tem essa miopia de não enxergar o retorno do investimento. Governo, por favor, olha para a questão da ANM aí, porque é contra o próprio povo brasileiro manter a ANM na situação como ela está. É jogar dinheiro fora. O Wagner falou, as agências, repetindo aqui, parafraseando o Wagner, as agências são solução, não são problema, mas tem que ter um mínimo de condição de funcionamento. Né, Wagner? Com certeza, com certeza. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final aqui do nosso papo de regulador. E o que eu tenho a dizer é que a gente continua nessa luta não só pelo nivelamento dos vencimentos dos colegas da ANM, como também do resgate da agência para que ela seja uma agência com as outras 10 agências pujante, né? E que a gente consiga entregar ao país o que o país necessita nesse momento, né? Que a gente precisa fazer com que a roda da prosperidade gire
efetivamente, e que a gente consiga aí prover nossa população, nosso povo aí, de condições melhores de vida, né? Daniel Pollack, muito obrigado por você estar aqui, você nos dar essa aula sobre mineração, que é um assunto que poucos dominam, diga-se de passagem, e aí eu queria já encaminhar aí, já para o final, queria deixar a palavra com você aí. Wagner, quero lhe agradecer ao presidente Kleber também, ao Sinagências, né, dessa oportunidade de conseguir conversar com os nossos colegas, né, nesse podcast, expor a situação, né, de uma maneira que foi super tranquila, franca, aberta, um bate-papo que passou aqui, eu olhei o tempo agora, nem percebi, né, voou, né, e dar o recado mesmo, né, da importância da agência, da importância do setor mineral. A gente teve essa medida provisória 1133, no final do ano passado foi convertida na lei de minérios nucleares, então tivemos mais novas atribuições, né? Pesquisa e lavra de minérios nucleares passou a ser da ANM, a gente tentou, né, conseguir estruturar a agência através dessa medida provisória, foi vetado, mas a gente tem bastante confiança de que podemos sim fazer todas essas atribuições, inclusive essas novas, né, desde que a gente tenha estrutura, né, desde que a gente tenha pessoal, desde que a gente tenha um orçamento suficiente e que a gente possa servir de exemplo para todas as demais agências. O que é investir dinheiro, cada R$1 retorna milhares de reais a mais do que foi investido na regulação brasileira, né, no setor. Então, é essa mensagem que eu quero deixar no final, deixar à disposição para sempre contribuir no que for possível, junto ao Sinagências, junto aos demais, né, agências, e a gente continua nessa luta e vai ficar nessa luta até dar certo. E, Daniel, eu posso estar correndo o risco de esquecer de alguém, mas eu queria agradecer, além de você, que é assim, quase um herói, assim, a gente olhando de fora, aquele que levanta a bandeira lá sob ataque e não deixa a moral da tropa baixar. Mas eu queria agradecer a nossa vice-presidente Edileia Pires Soares, que está lá no Pará, né? Gostaria de agradecer ao nosso diretor Márcio, que está lá em Pernambuco. Que trabalha comigo, coordenador de uma área também da arrecadação. O Márcio é nosso diretor da Diretoria Executiva Nacional. Gostaria de agradecer ao Moacir, ao André, ao Felipe, a Carla Ferreira, aos diretores Guilherme, Tasso e Mauro, né? O Bica que também que se foi, que passou, ajudou. Enfim, é muita gente. O pessoal da associação, o Toninho, Mônica Beraldo, agora Samanta, o Peçanha, enfim, é muita gente que em diferentes momentos, que são servidores da ANM, mas que são companheiros de luta, assim como você. Você é um gênio, você é brilhante e é fonte de inspiração, tá? Agradecer a todos os colegas e pelo tempo, me despedir aqui. Até o próximo Papo de Regulador. Muito obrigado, Daniel Pollack. Obrigado, Kleber. Tamo Muita junto. satisfação de estar aqui junto com vocês.